uma parte do mercado tem reclamado e muito, né, sobre essa reciprocidade, usar ou não. E a gente conversa agora com o representante do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que vem manifestando muita preocupação em relação a essa aplicação da lei da reciprocidade econômica. Vamos ouvir então as reflexões do Márcio Ferreira. É isso, o atual presidente do Secafé. Tudo bem, Márcio? Ótimo dia a você. Que bom conversarmos aqui ao vivo na Jovem Pan. Eu quero ouvir um pouco sobre essa reciprocidade. Se é o sentimento do mercado mesmo, de fato, em usar essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional sobre reagir contra essas ações recentes do governo americano. Ótima tarde, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Bruno, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo espaço para o Secafé, para a cafeicultura em geral. Para o setor, a medida de reciprocidade, ela é num momento muito inadequado, até porque o que nós tratamos junto ao governo, na pessoa do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e os ministros, é que nós iríamos negociar. Não houve, ao que nosso entendimento, nenhum fator novo que gerasse necessidade de qualquer ação de reciprocidade no momento. E avaliando o café, hoje eu costumo dizer que o tempo, na verdade, ele tem sido nosso aliado. Por quê? Porque a produção mundial de café, ela está muito exata ou até abaixo do consumo. E aí vamos para os fatos. O que aconteceu com o mercado de café a partir do dia 6 de agosto, já que no dia 7 começou a imperar os 50% aplicados de tarifa a Brasil. No dia 6 de agosto, a Bolsa de Nova York estava 286 por libra. Na sexta-feira agora, ela fechou 387 por libra. Ela subiu 35%. Então, o café para o mundo inteiro subiu 37% a arábica. O Conilon, que é o Robusta, estava 3.300 a Bolsa de Londres e ela já fechou acima de 4.800, na verdade fechou 4.815. Isso representa uma alta de 44%. Ou seja, o café subiu para o mundo inteiro, isso fora tarifa, já 35% no arábica e 44% no Robusta. Então, olhando para o lado do produtor, independente da tarifa, o preço já subiu absurdamente. O café Robusta era cotado a R$1.000 no dia 6 de agosto e hoje ele está cotado a R$1.600. E o arábica, que era cotado a 1.800, está cotado a 2.300, 2.400, chega a 2.500, dependendo da qualidade. Então, para o produtor, o mercado subiu muito nos últimos tempos. Todos os demais elos da cadeia, e aí nós vamos pegar o comércio, a indústria, comprador lá fora, o mercado subiu para o mundo inteiro. Quais as razões dessa alta? Nós tivemos uma queda de rendimento na safra brasileira da ordem de 10%, então a arábica deve cair em torno de 4 milhões de sacas. Nós tivemos uma pequena geada no Cerrado, mas que impacta em torno de 600 mil sacos para a próxima safra. Mas, principalmente, a tarifa criou um ambiente muito de incerteza, muita insegurança. E esse ambiente de insegurança provocou uma alta no mercado, não só da Bolsa, mas no mercado físico, porque a partir do dia 7, os torradores nos Estados Unidos se viram sem condições nenhuma de fazerem novos contratos com o Brasil e até mesmo de embarcar os contratos que já estão firmados. Ou seja, aplicar 50% sobre algo que não estava calculado. A partir desse momento, eles vão buscar outras origens. Então, eles foram para a Colômbia, América Central e outros. O que aconteceu imediatamente? Essas origens começaram a subir muito seus preços. Lembra que eu te disse que a produção mundial está aquém do consumo, muito justa. Ao subir os seus preços, as bolsas também vão subir, também com esses outros efeitos que eu citei aqui. E quando o torrador fala, tá bom, mesmo com essa alta, eu me proponho a comprar. Você tem o produto? A resposta é simples, não tenho. Então, o consumidor
no mundo inteiro está sofrendo com novas altas de preço, e especificamente no caso do americano, nova alta de preço majorada, no caso da Colômbia, em mais 10%, fora a alta do prêmio, que eles têm um prêmio sobre a bolsa, alta do preço mais 20% em caso do Vietnã, e outros países também com alta de preço, Indonésia e os demais, e o Brasil, alta de preço, que atingiu o mundo inteiro, e essa alta eu falei aqui, 35% a 45%, dependendo da variedade, e aí mais 50% do Brasil. Então, se tratando de café brasileiro, o café subiu arábica para o consumidor na Bolsa de Nova York, mais de 50%, ele já vai a 90%. Ele chega a um preço proibitivo, o que vai levar a indústria americana a prejuízo muito sério e, com certeza, cafeterias, principalmente as menores, a fechar. Não tem como se manter nas torres. Então, para que nós vamos falar de reciprocidade no momento em que o maior aliado nosso é o próprio consumidor americano? Ele já está sofrendo tanto que, essa semana, inclusive, eu vi, você deve ter acompanhado aí, que teve um tribunal nos Estados Unidos que julgou improcedente as tarifas. Obviamente, isso é mais uma etapa de tudo isso, o presidente Trump está recorrendo, mas isso mostra o descontentamento da população americana com o que está acontecendo com o nível de preço do café. Então, a nós nos cabe, setor público, ficar aguardando e deixar o setor privado ir negociar. Está todo mundo viajando a partir de hoje, o próprio Secafé, nosso diretor Marcos Mato, está indo para Washington para aquela questão da seção 301, para defender o Brasil. E, ao mesmo tempo, nós precisamos encontrar um ambiente menos acirrado possível para avançar nas negociações. Se as portas estão fechadas para o setor público, o setor privado está buscando e está conseguindo ter diálogo através de seus pares e até mesmo junto às autoridades americanas. Eu vou rapidamente aqui chamar também na conversa o João Belucci, que também faz uma pergunta agora. João, por favor. Senhor Barros, queria perguntar para o senhor no sentido de se há uma coordenação de atuação, tanto com o Secafé quanto produtores de outros grãos, de outras leguminosas, enfim, para essa atuação em conjunto, e como que tem sido o trabalho de vocês junto aqui ao governo brasileiro, que a gente até comentou na matéria anterior, você tem o Geraldo Alckmin e outros players do governo fazendo as negociações, ao mesmo tempo que você tem o próprio líder, como Lula ou a Gleice, fazendo discursos mais de afronta, sendo que na medida em que o Brasil é um produtor, é um vendedor, às vezes vale mais a pena engolir um sapo, como o próprio governador Tarcísio mencionou, às vezes é melhor engolir um sapo, deixa eles com alguma vitória, mas vamos ganhar. Como que estaria essa questão de atuação de vocês, então, com outros produtores de outros grãos, e também essa questão da interlocução com o governo no sentido de, para a gente tanto faz quem vai ganhar a discussão, que a gente quer vender o produto para que não percamos empregos e nem investimentos no Brasil. O Secafé, ele está indo lá, junto com a delegação que está indo a CNI também, mas o café, ele até pelo que ele representa historicamente, Brasil e Estados Unidos, ele tende a negociar principalmente, vamos dizer, mais isolado. Ele vai participar da defesa da seção 301, mas a negociação do café, ela vai ser mais, como tem sido desde sempre, mais isolada, porque ela tem realmente uma força muito grande. O Brasil representa 33% de tudo que os Estados Unidos consomem em café. Para cada dólar exportado, são 43 dólares na economia americana. Então, o café é entendido pelo lado de cá, setor privado, e pelo lado de lá, setor privado também. É melhor que nós caminhemos, negociemos de forma isolada, embora estejamos participando da seção 301 junto com a CNI e tratando, ouvindo, obviamente, conselhos de vários. E muitas das vezes é importante, porque o direcionamento que parece ser bom não é. Falando agora para você das tratativas com o governo aqui, é bom lembrar que nas reuniões o governo prometeu e está trabalhando para isso, para dar o suporte necessário aos prejuízos gerados com as quedas de exportações para os Estados Unidos. Entretanto, até agora, somente o café solúvel, que representa só 10% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, para o mundo também, somente o café solúvel foi contemplado com 3% de reintegra. A exportação para os Estados Unidos, se você olhar, ela é ou brasileira, também para o mundo, parece mais ou menos coincidentes, você tem 10% de solúvel, 10% de robusta e 80% de arábica, Estados Unidos principalmente arábica.
E esses 90% de grão cru, que é o 10% de robusta e os 80% de arábica, eles não tiveram nenhuma contemplação de prejuízo para o setor exportador. Tanto que a gente tem ações, quando eu digo ações, é trabalho sendo desenvolvidos via Congresso, para que nós alcancemos, obviamente, a compensação pelos prejuízos, porque eu volto a dizer, o setor produtor, a curto prazo, está sendo contemplado com alta, mas a médio e longo prazo pode nos levar a perder market share de muita intensidade no maior consumidor do mundo, que é os Estados Unidos, o maior comprador de café brasileiro. Isso, para a gente, é uma coisa que estaria fora de cogitação. E quanto à sua pergunta, à questão política, obviamente nós, enquanto setor privado, procuramos nos manter no âmbito do setor que somos. O que a gente pede é realmente essa questão de um pouco de silêncio da parte do poder público, no sentido de entender, bom, não há necessidade de nenhuma ação nossa aqui, porque as coisas estão avançando segundo o setor privado. E foi reação do setor privado praticamente como um todo, grande parte, quase todo, que a reciprocidade não cabe nesse momento. A gente segue, então, acompanhando, porque é uma história que vai render e muito, tanto aqui dentro do governo brasileiro, quanto também nos Estados Unidos. A equipe que está indo também a Washington para estas reuniões na semana que vem é um setor muito importante. E aí também esse estudo que será feito nos próximos dias sobre a reciprocidade. Eu agradeço a gentileza em conversar com a Jovem Pan. Qualquer novidade também é só acionar que a gente volta a repercutir o assunto, viu? Ok, Bruno, muito obrigado mais uma vez e um bom domingo aí para vocês. Ao senhor também, seu Márcio. Espectadores. Ótimo final de semana.